Olá, turma! Espero que todos estejam bem e vamos para mais uma videoaula da nossa disciplina de Relações Humanas. Então, diante de todo o conteúdo, todas as formas de reflexão e os contextos que eu vim trazendo para vocês, hoje vamos focar e fazer uma releitura dessa disciplina de Relações Humanas, principalmente no contexto hospitalar, trazendo todos os nossos conteúdos vistos com foco nos profissionais de saúde, principalmente nos profissionais de enfermagem. Então, temos que a todo instante o mundo está cada vez mais globalizado e com necessidade dessa reformulação de estratégia, exigindo cada vez mais que os trabalhadores, principalmente da saúde, eles obtenham uma maior capacitação, tenham um maior conhecimento técnico, científico, metodológico. E aí, os trabalhadores que têm essa maior capacitação, esse maior conhecimento técnico, científico, eles devem desenvolver em si essa flexibilidade intelectual, esse poder e essa habilidade de gerenciar, esse dimensionamento ético através da moralidade, do seu caráter, desenvolver no seu interior o processo de comunicação e competência interpessoal, pois é o desenvolvimento dessas competências interpessoais que muitos profissionais ainda não têm e não sentem essa necessidade de buscar a interação de trabalhar em grupo, em equipe. E aí as instituições, as organizações de saúde prestam assistência em saúde e elas devem fazer essa formação de diversos profissionais. Em sua maioria, muitas vezes, não leva em consideração essa reflexão, a busca dessa melhoria dos processos. Estão focadas apenas em regras, normas, rotinas. E aí a gente precisa ter esse olhar, essa flexibilidade, esse contexto como um todo, entre o paciente como um ser que está ali, necessitando de um cuidado, não apenas focado apenas em normas, em regras, em condutas em si, propriamente ditas. Então, é esse o momento que a gente chama de diferentes moralidades. As pessoas têm diferentes valores, diferentes conhecimentos, diferentes tipos de verdades. E aí é diante disso que surgem situações de conflito. Muitas vezes esses conflitos são inevitáveis devido à falha dos próprios profissionais e organizações em reconhecer diferentes valores, diferentes crenças entre os profissionais e as pessoas que estão ali para receber esse cuidado. Então, é vital a importância de se repensar nesse processo, que envolva de fato uma prestação de serviço qualificada, nessa formação de profissionais abertos a mudanças, abertos a inovações. E é nesse processo que surge a importância de se capacitar, de buscar esses recursos de maneira objetiva, subjetiva e verificar individualmente cada valor e cada crença, para que a gente consiga de fato minimizar o máximo possível o surgimento desses conflitos. Então, devemos ressaltar de fato essa importância da relação humana no trabalho, entre os próprios profissionais, entre o profissional e paciente, entre profissional e familiar. Tem que se buscar prazer e satisfação, motivação pelas atividades que você está realizando. Em especial, a realização do trabalho na área da saúde deve acontecer de forma integral, participativa, não tendo apenas um objetivo único, levando em consideração as normas, as ordens, mas sim o tratamento e a reabilitação desse paciente. Pois os profissionais de saúde, no desenvolvimento de suas atividades diárias, utilizam-se de conhecimento científico, valores, habilidades e atitudes que devem ser empregadas na busca de melhoria da condição humana, nesse processo de vida. Então, observa-se que a equipe de enfermagem, o paciente, ele ainda, em muitos profissionais, ele não está inserido como algo específico, como algo, digamos, soberano.
Muitas pessoas não levam em consideração o cliente como ponto principal da assistência de enfermagem, da assistência da saúde. Leva apenas em consideração a patologia em si, e isso não deveria acontecer. E aí, os resultados apresentados pelos pacientes em resposta aos cuidados de enfermagem, muitas vezes são difíceis de serem identificados, devido a essa complexidade de separação entre os resultados e as intervenções de enfermagem e dos outros profissionais. Então, para os profissionais de enfermagem, as ações de interdependência, colaboração, articulação com os demais profissionais torna-se parte da prática administrativa, pois a enfermagem é uma atividade concreta e produtiva, mas que em função da estrutura hospitalar assume diversas atividades, além daquelas inerentes à sua profissão. Então, é no âmbito institucional que os processos de trabalhos vinculados à produção de cuidado de enfermagem, em quantidade e qualidades adequados, desempenham por uma equipe de forma contínua, que exige uma autoavaliação, exige o reconhecimento de princípios de organização, de conhecimento ético. Então, a equipe de enfermagem, como os trabalhadores que prestam assistência em saúde, são responsáveis por essa produção de cuidado, por atender às necessidades da atenção ao indivíduo e melhorar de fato essas condições de trabalho no ambiente institucional. Então, o hospital, como as demais instituições de saúde, é um universo que contém complexidade, diferentemente dos restos das outras organizações. De acordo com a literatura e com experiências vivenciadas em instituições de saúde, o relacionamento humano no setor de saúde é influenciado pelas pessoas, pelo ambiente, pelas condições de trabalho, pela infraestrutura, principalmente quando a gente insere esses profissionais num espaço hospitalar dinâmico. E é nesse ambiente que surge desde a admissão do paciente até sua alta, que vai surgindo várias etapas que exigem intervenções precisas e concretas, pois toda a equipe de saúde deve implementar o seu conhecimento, desenvolver suas habilidades, manter a ética para a satisfação da realização da assistência. E isso vai depender principalmente das relações humanas, se torna indispensável para que se realize uma atividade de forma qualificada. Contudo, é no processo de trabalho da enfermagem que se esquece muitas vezes o corpo individual do trabalhador. Muitas vezes existe apenas o foco na doença ou apenas no paciente, mas não tem essa visão e esse olhar que o profissional de enfermagem que está ali prestando assistência, ele é um ser humano, é dotado, vamos dizer assim, de dificuldades, pode adoecer. Então, ele tem essas funções de exercer a atividade, seguindo as normas e rotinas, mas tem também olhar essa questão individual de cada profissional. Então, pensar em enfermagem significa pensar no cotidiano da profissão, o viver nesse emaranhado das relações necessárias para que consigamos desenvolver as ações, viver situações que confrontam a fragilidade da vida constantemente. Fatos que levam ao sofrimento do corpo, à apreensão e angústia, fazem com que os envolvidos com o cuidado apliquem muita energia, muita paixão. E é nessa situação, muitas vezes, que pode acarretar na desestabilização do ser humano, levando ao sofrimento dos próprios profissionais. Então, eles ficam destabilizados. Então, a gente também tem que ter esse cuidado e olhar para o próprio profissional. Então, é fato que as instituições não devem se distanciar dos seus objetivos,
Então tem que sim criar essas normas, metas, rotinas, objetivos. Essa questão burocrática está cada vez mais adentrando no processo de assistência e deixando de lado a parte mais, vamos dizer assim, assistencial. Então, gerenciar esses recursos humanos é fundamental para a percepção dos sentimentos, tanto pelos profissionais quanto pelos pacientes. Então, todas e quaisquer relações interpessoais, a prática exige esse diálogo, exige que todos nós profissionais, os pacientes, possuam essa linguagem como principal forma de comunicação e transmissão do conhecimento, de ideias, crenças e emoções. Então, sua expressão nesse processo de relacionamento social é determinante e ocorre de forma coletiva, garantindo de fato a saúde do grupo, do indivíduo em si. Então, as relações interpessoais facilitam a técnica, facilita esse conhecimento, a transmissão, o olhar, o reconhecer como está o paciente, o familiar, como os outros colegas estão inseridos e até mesmo melhora nesse processo de transmissão, de confiança. Então, esse processo de trabalho múltiplo e complexo pode ser desenvolvido em diferentes níveis, ambulatoriais, hospitalar, clínica privada, clínica pública, pois é nesse contexto de trabalho complexo que a gente consegue perceber essa diferenciação, os níveis, infelizmente, de hierarquia entre os profissionais. Então, o foco do processo de trabalho em saúde é de fato o paciente, é de fato a produção de saúde, é a prestação da assistência. E é nesse processo, nesse foco, que as profissões de medicina e enfermagem, principalmente, têm hoje no hospital um espaço de amplo reconhecimento, de privilégio, digamos assim. Pois é também no hospital que se manifestam as formas mais claras, como eu falei para vocês, de hierarquia. Pois os cuidados prestados ao doente no ambiente hospitalar são, em geral, realizados por vários profissionais. E aí é através da união desses profissionais que a gente consegue, de forma humanística, qualificada, atuar em diferentes aspectos para com esse indivíduo. Então, o objeto do trabalho hospitalar, ele se torna humano, pois ele busca, de fato, em alguns locais, a interação com o trabalhador, dependendo também, claro, da cooperação e objetivo do trabalho. Então, falar em equipe dá a ideia de uma articulação, de um grupo de pessoas de diferentes profissões, de diferentes reconhecimentos, de diferentes habilidades, de diferentes opiniões, atuando em um único contexto, buscando de fato esse reconhecimento e, claro, como foco principal, o ser humano. Então, o trabalho no hospital, ele apresenta ainda dois grupos de atividades. O primeiro está específico relacionado à saúde do paciente, como exames laboratoriais, de imagens, funcionais, nutrição. O outro está relacionado à atividade de apoio, como a limpeza, manutenção em geral. E aí vai se dividindo a atuação de diferentes profissionais. Então, o primeiro grupo corresponde do contato direto com o paciente, com foco mais tradicional e, de certa forma, estável. Já o segundo grupo está em contato indireto, levando em consideração por meio do intermédio técnico, por meio de mudanças tecnológicas. E o terceiro grupo está voltado e agrega um trabalho de qualificação, representando de fato o processo de biossegurança, de mantendo contato de forma indireta com o paciente para melhorar esse processo de contágio entre transmissão de patologias, por exemplo. Então, o hospital é uma organização destinada a tratar do corpo biológico,
ainda que nos hospitais exista essa ênfase no processo curativo, ela mantém também essa condição de produção social, de espaço intersubjetivo, de trocas entre corpos. E aí a gente consegue visualizar de fato, atuando biologicamente, como esse indivíduo está. Então, afirmar que o trabalhador de saúde, desde o porteiro até o diretor de um hospital, por exemplo, ele utiliza seus conhecimentos sobre a forma de saberes profissionais diferentes, pois os usuários que buscam essa assistência no ambiente hospitalar, eles tentam encontrar com os trabalhadores de saúde, de produção, esse espaço de acolhimento, de responsabilização, de vínculo, porque vai melhorar justamente nessa assistência e melhorar, vamos dizer assim, a sua saúde, a sua forma de receber a notícia, o diagnóstico, o tratamento. Então, os usuários dos serviços de saúde buscam justamente essa relação de confiança, a certeza de que o seu problema vai ser entendido e o compromisso de que tudo pode ser feito para que ele consiga melhorar. E é dentro do hospital, que é um serviço de saúde de grande porte tecnológico, que tem os domínios desse interesse, dessas organizações de profissionais capacitados, reconhecidos. E é tão complexo que vai desde, como a gente viu, a sua admissão até o processo de alta. Muitas vezes essa alta do paciente, a gente não consegue ter essa recuperação. E aí vai desde a iminência de morte até o atendimento de pronto-socorro no UTI, dos desgastes dos próprios profissionais. Então, é evidente que o cuidar de um paciente, independentemente dele ser terminal ou ter uma patologia mais grave, é muito angustiante. Existem frustrações, irritações, desânimo dos próprios pacientes. Mas se nós profissionais não estivermos qualificados, preparados para atuar nesses diferentes sentimentos, muitas vezes expressados direto ou indiretamente para nós, a gente não vai conseguir lidar com esse paciente. E aí a gente vai cada vez mais perdendo a confiança desse cliente. Então, a família quer a cura do paciente, mas ele deseja que isso seja uma certeza. Certeza essa que o médico nem sempre se encontra em condições de oferecer, despertando sentimentos de conflito, de falta de confiança, de angústia. Então a família quer que o paciente ele seja tratado e que ele não sinta dor. Quer que a gente consiga da melhor forma possível, muitas vezes não é nem visto pelos familiares, mas que a gente consiga tratar esse paciente, que a gente consiga dar uma certeza que ele vai ser curado. Então, a enfermagem, ela é pressionada pelos dois lados e encontra-se numa espécie, digamos, de sanduíche, pois existe a posição que implica muita responsabilidade e autonomia, tanto por parte dos profissionais, que exigem dos profissionais de enfermagem, como também dos seus familiares e pacientes, que exigem, muitas vezes, dos profissionais de enfermagem. Então, para que aconteça de fato esse atendimento eficaz e essa relação, a gente tem que ter, acima de tudo, uma comunicação eficaz, que aí faz parte dessa humanização dentro dos hospitais, pois ajudará a diminuir esses conflitos. Saber compartilhar uma notícia dolorosa com o paciente é uma arte. E quanto mais simples o modo de dar a notícia, mais fácil é para o paciente recebê-la. Então, minimizar situações de conflito e promover justamente essa humanização é um exercício profissional diário dentro dos hospitais. Não se deve manter esse distanciamento da realidade social de cada paciente. Pelo contrário, é importante esse conhecimento e o fortalecimento de vínculos. Por esse motivo, busca-se cada vez mais profissionais com esses perfis para auxiliar e atuar nesse universo hospitalar.
bem como atuar de forma técnica, competente e que a gente consiga lidar com as nossas motivações, empatia, com o nosso relacionamento e tendo essa autocontrole, autoconhecimento, autoavaliação. Então, existe no ambiente, de fato, hospitalar, no contexto hospitalar, o doente e o seu universo. Então, para o indivíduo atingido pela doença, existe sempre a ideia de que ele foi agredido pelo mundo que o rodeia. Dar um sentido, digamos, a essa agressão é a preocupação desse indivíduo. O que ele teria feito para merecer tal sofrimento? Então, sofrer é merecer? A culpabilidade do doente, muitas vezes, aflora essa consciência e esse distanciamento na assistência. Então, tem vergonha de estar doente, como se a doença fosse o próprio sinal de sua indignidade, por exemplo. E inveja os que têm boa saúde. Por outro lado, ele deseja fazer como se não estivesse doente. Então, muitas pessoas recebem um diagnóstico, mas aí acabam trazendo na sua mentalidade, não estão doentes. Então, acabam não realizando o tratamento. Já por outro lado, gosta de falar dela, da patologia em que está, por exemplo, comporta-se como apenas a sua doença fosse o mais importante e busca, vamos dizer assim, meios e entender como acontece essa relação, como vai acontecer a assistência, o tratamento. E aí vem a morte, muitas vezes, digamos, deixada de lado pelos próprios profissionais, pelos familiares, pelos pacientes. Então, ao indivíduo doente, sempre tem essa preocupação. Será que a sua doença é um sinal de aproximação da morte? Então, todo ser humano sabe que vai morrer, mas tem esse medo, tem esse mecanismo de defesa que leva a esta possibilidade para ocasião remota. Então, quando vem uma doença, porém é nesta realidade que surgem essas incertezas e inicia-se esse processo de autoanálise, autoavaliação e pode adotar um comportamento de luta ou de entrega. Muitas pessoas se entregam à patologia e dizem que não tem mais jeito. E muitas vezes não é assim que acontece. Pode-se haver uma cura daquela patologia, ou você pode viver com aquela patologia de forma controlada. Então, fulano foi diagnosticado com diabetes, com hipertensão, precisa fazer uma cirurgia. Para alguns pacientes, vocês vão conseguir visualizar que aquilo é como se o mundo dele tivesse acabado. Já para outros, não. Eles vão lhe indagar, vão fazer sérias perguntas. Após a cirurgia, minha vida volta ao normal? E agora, o que eu devo fazer se eu sou portador de diabetes, de hipertensão? Então, para muitas pessoas, existe essa luta do comportamento ou essa entrega para determinadas patologias. Então, o indivíduo, ele ver-se internado, vai surgir uma série de fatores novos que vão influenciar ou determinar atitudes e ações. Recursos hospitalares e profissionais de saúde são mobilizados para atendê-los. E aí, cumprir as suas necessidades, adaptar-se a esse tratamento, ao novo ambiente, a novas pessoas, é um ambiente de incerteza. Muitas vezes algo difícil de acontecer. Mas se deve haver essa relação. Tem que haver uma relação comigo mesmo, por exemplo, como paciente, e também para que aconteça essa relação com os outros, para que consiga da melhor forma possível essa cumplicidade, esse processo de confiança e de ajuda. Então, o hospital moderno se caracteriza por uma sofisticação dos serviços, com aparelhagem específicas, profissionais altamente habilitados. Então, muitas vezes, esse aparato tecnológico acaba aterrorizando as pessoas, os familiares, pois não conhecem aqueles maquinários, sua função, como vai acontecer. E é indispensável haver esse calor humano. De fato, a troca entre profissional humano e o indivíduo. Essa comunicação, explicar o procedimento, explicar o que pode acontecer, quais são os riscos, por exemplo. A compreensão por parte de toda a equipe para atuar nesse impacto inicial.
Então, o pessoal de enfermagem deve estar, vamos dizer assim, atuando à porta de entrada, ou seja, atuando diretamente com o paciente, pois é importante nessa assistência, muitas vezes, psicológica, explicando como vai acontecer o atendimento, como é a assistência, como é o exame, para que aconteça de fato esse vínculo. Para o doente, sua entrada no hospital pode trazer reações diferentes. No entanto, para todos, ela representa um choque, porque é uma ruptura do quadro habitual de vida, sem a necessária preparação para que espera o doente no ambiente hospitalar. Então, de uma hora para outra, muitas vezes, ele encontra-se numa cama de um hospital, vestido com uma roupa que não é sua, rodeado de objetos que não lhe pertencem, dependendo de pessoas que não conhecem. Então, muitas vezes, para ele é frustrante e acaba cada vez mais piorando, agravando o seu quadro, se de fato ele não se sentir confortável naquele ambiente. Então, esta primeira impressão é atenuada e reforça de fato a qualidade do acolhimento e é de forma indispensável. E o mais importante nesse contexto inicial é a compreensão e principalmente a vinda dos profissionais de enfermagem, trazendo de fato esse processo de acolhida do paciente. Então, a experiência de uma enfermidade precipita muitos sentimentos e reações de estresse. E aí surge muitas vezes ansiedade, raiva, negação, vergonha, culpa, insegurança. E os exames diagnósticos, o tratamento médico, o prognóstico, as alterações muitas vezes corporais, a reação da família, dos amigos, experiência das hospitalizações anteriores. Então, tudo isso vai se tornando uma situação mais difícil ou não, dependendo do indivíduo. Então, a pessoa doente, ela é sensível e vulnerável. Então, cabe aos profissionais, principalmente da enfermagem, que estão ali interligados, criar esse vínculo e essa relação. Então, sua vida inteira modificou-se, pelo menos temporariamente. E ela frequentemente luta com o ressurgimento dessa experiência. Então, o profissional de enfermagem é uma figura central da vida imediata do paciente. É através dessa compreensão sensível, ação inteligente, que cria-se muitas oportunidades para que o paciente ele se mantenha seguro, que ele tenha uma autoestima, que ele tenha essa integridade e aceite o tratamento. Então, a ansiedade é uma reação normal ao estresse e ao medo. É uma reação emocional à percepção de perigo real ou imaginário. Difere-se do medo, uma vez que o medo se refere a um receio específico e a ansiedade é algo inespecífico, é algo que a gente não conhece. Então, os profissionais de enfermagem e a hospitalização congregam os seguintes receios, como o receio geral dessa relação, saúde do corpo, exposição, o embaraço, desconforto, frio, fadiga, mudanças na dieta. Então, tudo isso vai gerar o episódio de ansiedade. Essas reações fisiológicas da ansiedade que surgem do sistema nervoso inclui o aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, alterações na pressão, na temperatura, relaxamento da musculatura. Então, se o indivíduo ele não está se sentindo confortável, ele não está se sentindo bem, vai surgindo esses episódios que dificultam ainda mais o seu diagnóstico ou até mesmo o tratamento. Porque aí o indivíduo pode estar com patologia X e devido a esses episódios de ansiedade, vai começar a aumentar a sua frequência respiratória, cardíaca, suor, sua pressão pode aumentar. Então vai dificultar a sequência da assistência de forma correta. E aí, o que é que a enfermagem deve fazer? Deve reconhecer o paciente que ele está ansioso, encorajar verbalmente o paciente a reconhecer e expressar os seus sentimentos que está gerando ansiedade, procurar atenuar os fatores externos que estejam aumentando a ansiedade e ajudar o paciente a enfrentar esse receio.
devendo auxiliar na avaliação da situação. Muitas vezes simplesmente pelo comportamento, pelo um bom dia, boa tarde, como você está, a busca de resolução desse conflito, acolher esse paciente em si. Então, muitas vezes, existe o estágio de adaptação da doença, em que nós, profissionais, devemos entender e saber qual estágio esse indivíduo está, para que a gente consiga manter essa assistência qualificada. Pois existe a transição de saúde para a doença, esse período de aceitação e o período de convalescência, que é a duração e o tipo de experiência que o indivíduo está enfrentando nesses estágios. Então, no primeiro momento, ele começa a desenvolver os sintomas, geralmente é acompanhado de sensações desagradáveis. E aí tem essa resistência, diminuição da capacidade funcional, surge a ansiedade, surge realmente o problema, capacidade de se entender, a busca pelo diagnóstico, a confiabilidade dos exames, dos profissionais, busca determinado tratamento. E aí é nessa fase que a ansiedade, a culpa, a vergonha, a negação estão atuantes. E aí a equipe de enfermagem tem que estabelecer esse vínculo com o paciente, tem que ter essa postura de ouvinte e não de criticar, aceitando as necessidades do paciente a enfrentar essa situação. Como segundo estágio, nesse momento o paciente ele reconhece e ele admite sim que está doente e que necessita de ajuda da outra pessoa, em especial dos profissionais de saúde. E aí ele torna-se autocentrado e mostra dependência aumentada, bem como uma maior preocupação dos seus problemas. É comum nesse estágio aparecer raiva, culpa, ressentimento. E aí o profissional de enfermagem ele tem que encorajar o paciente a expressar os seus sentimentos, sem julgamento, sem moralização, sem indiferença, e assumir essa responsabilidade de cuidar, respeitando a integridade do indivíduo de forma individual. Como terceiro estágio da doença, aqui a gente já tem um período de convalescência, de restituição. É o retorno de fato da saúde desse indivíduo. E aí vem o sentimento de bem-estar, vem o sentimento de aceitação de fato, de reconhecer, de alegria, de tirar uma carga pesada. Então aqui a equipe de enfermagem vê que o paciente ele assume um papel análogo, um pai de um adolescente, gradualmente relaxado, pois aqui ele sabe que tem vamos dizer assim, uma proteção maior. E aí ele está tranquilo, ele está encorajado, ele aceita a experiência, aceita fazer os exames, aceita receber o tratamento. E aí o paciente, quando passa por todos esses estágios, consegue uma recuperação melhor. Caso não aconteça, o paciente ele encara a morte de muitos modos. E aí existem as respostas emocionais de uma pessoa que, de fato, está ali em uma patologia, vamos dizer assim, já avançada, em algo que não tem realmente uma recuperação. E aí ele passa, nesse processo de morrer, por 5 estágios. Então, às vezes, um paciente parece mover-se para frente e para trás nos estágios. Então, ele tem que ir avançando à medida que ele vai, de fato, reconhecendo esse processo. Primeiro processo é a negação, é a não aceitação da morte, da sua patologia, dos seus agravos. E ele começa a pensar sobre o trabalho, sobre família, sobre ele mesmo. O segundo é a raiva, porque isso acontece, porque ele teve que sair de todo um aparato. E aí é difícil porque nada é feito para ele, para ajudá-lo, então ele não aceita. O outro aspecto, o terceiro estágio, é a barganha. É uma fase de luta, durante a qual a pessoa ela tenta negociar uma troca. Envolve um negócio. E aí, se eu pudesse viver tempo suficiente para esperar, por exemplo, o casamento do meu filho, ou algo acontecer, então tenta-se fazer essa troca. E aí vem uma luz, uma esperança.
Aí depois vem o quarto estágio, que é o processo de depressão. Ele viu que essa barganha, essa luta, esse processo de negociação, muitas vezes não teve efeito. E aí tem esse impacto. E cabe aqui essa relação humana, essa aceitação do paciente, dos familiares, dos próprios profissionais. E aí, por último, vem um processo de aceitação. É a paz, é o contentamento. Ele parece desejar não a sua morte, mas aproveitar o tempo que lhe resta. Aproveitar esse processo de tratamento, novas formas, inovações. E aí vem a questão também da família do paciente, pois nós, profissionais da saúde, não atuamos apenas com o indivíduo adoecido, mas com todos os seus familiares, pois é essencial que a família compreenda a natureza de qualquer alteração. Então, o profissional ele pode dar implicações individual, ele tem que atuar de forma individual com o paciente e com os familiares. Ele vai ajudar a assumir os cuidados com os pacientes. Então, a família como um todo se torna aprendiz, muitas vezes, dos profissionais de enfermagem. Seja para atuar ainda enquanto o paciente está internado ou após a alta desse paciente, mantendo essa relação constante. Então, a família é um fator de grande influência, fundamental para essa relação paciente e profissional, para essa aceitação de ajuda, de obter de fato esse tratamento. Então, o paciente ele recebe, por exemplo, uma prescrição, o profissional aconselha que ele realize, que ele faça uso, mas só de fato vai acontecer se acontecer essa interação com os familiares. Então, o consenso de todos os familiares é um modo para resolver esses conflitos. Um outro método consiste na delegação de responsabilidade sobre as resoluções de problemas. Então, essa abordagem mais útil dos profissionais de enfermagem com a relação da família ajuda a aprender métodos, a determinar as necessidades do paciente, a de fato fazer esse atendimento. E aí, é diante de todo esse contexto que eu trago para vocês os principais temas estudados. Então, vimos que as relações humanas são importantíssimos para a nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Para que a gente mantenha essa relação intra e interpessoal, eu tenho que ter autocontrole, autoconhecimento, autoavaliação. Eu preciso manter essa relação comigo mesmo para que eu consiga manter a relação com o próximo. O processo de liderança tem que haver, independentemente de eu ser nomeada, vamos dizer assim, propriamente dita, mas eu tenho que ter nesse meu interior essa busca por conhecimento, por capacitação, não apenas esperar de alguém. Olha, fulano, é um trabalho em equipe, você vai fazer isso. E eu só vou realizar determinado procedimento ou atividade se alguém mandar. Comunicação. Durante todas as nossas aulas, eu vim sempre debatendo com vocês essa questão de comunicação. Muitas pessoas dizem, pra quê? Todo mundo se comunica, a gente fala. Mas a gente não sabe a real importância e como se colocar em prática. Então, a gente tem essa comunicação verbal, não verbal, esse reconhecimento de entender o que é nos passados, falado ou através de expressões. A motivação é algo muito importante para todas as pessoas. Quando temos algo que nos motiva, a gente consegue realizar o nosso trabalho melhor. A gente tem uma atuação melhor. A gente consegue, de fato, atingir as nossas metas, objetivos. Porque todo mundo é capaz. Basta, de fato, estar motivado, estar com essa satisfação. E, principalmente, estar em equilíbrio com sua inteligência emocional. A todo instante, nós, profissionais de saúde, estamos vivenciando perdas, vivenciando, como a gente já debateu aqui anteriormente, a morte, tendo que dar uma notícia ruim, tendo que fazer um tratamento que muitas vezes pode não ter sucesso, mas que a gente espera que tenha. Então, é mantendo essa inteligência emocional, tanto pessoal como profissional, que a gente vai ter esse equilíbrio das relações.
trabalho em equipe é imprescindível. Não tem como eu prestar uma assistência a um paciente se eu não trabalhar em equipe. Se eu não trabalho em equipe com os meus próprios colegas da enfermagem, como também ouvindo opiniões de outros profissionais. Sabemos que diante disso vai haver conflitos. Claro, porque são pessoas pensando de diferentes formas. Mas quando a gente tem esse autocontrole, autoconhecimento, a gente consegue solucionar esses conflitos da melhor forma. E principalmente tendo esse processo de empatia, sempre se colocando no lugar do outro, reconhecendo todos esses estágios, seja da doença, ou seja de uma patologia que a gente sabe que já não tem mais um prognóstico bom, e que de fato esse paciente, por mais que a gente faça os tratamentos, ele vai chegar a óbito, mas da melhor forma possível, aliviando sua dor, aliviando o seu sofrimento. Então, todos os indivíduos, os pacientes, eles passam por estágios. Ele passa por esse processo de ansiedade, negação, aceitação. Cabe a nós, profissionais de enfermagem, manter essa relação. Para que a gente mantenha essa relação, muitas vezes é imposto para nós, profissionais, deixe seus problemas de lado. Quando você adentra no ambiente hospitalar, os problemas do hospital é o que importa. E infelizmente a gente não tem essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional, a gente não consegue fazer essa diferenciação. E aí atuar com uma assistência, com um olhar de forma holística, de forma humanizada, atuando em diferentes formas de prestar assistência e vendo aquele indivíduo de forma individual, mas ao mesmo tempo de forma comunitária, que ele necessita de atendimento de forma equidade. Todo o ser humano, ele é igual em relação à prestação de sua assistência. Ele tem o direito de uma assistência qualificada, mas ele se torna individual devido às suas individualidades, sua forma de reagir a determinadas patologias. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa disciplina, Relações Humanas. É muito importante, são temas bastante debatidos, muitas vezes corriqueiros, que as pessoas acabam deixando de lado. Espero que vocês assistam essas aulas novamente, reflitam, todas as aulas de motivação, liderança. Eu sempre via trazendo para vocês perguntas para refletir. Nas nossas atividades também tinham questões de reflexão. Então, eu espero ter contribuído de forma benéfica, qualificada, para que vocês entendam a real importância dessa atuação, de se manter essa relação humana. E busquem, sobretudo, se conhecerem. Se você tiver esse conhecimento interior, você consegue trabalhar em qualquer equipe. E aí, um forte abraço a todos. Até a nossa próxima disciplina.